Olá! Hoje nós vamos falar sobre a osmose, que é uma propriedade coligativa também. A osmose, muita gente já deve ter ouvido falar com relação ao transporte de nutrientes entre as células e está bem relacionada com a osmose. Além do nosso corpo humano, a osmose também está presente no nosso dia a dia. Eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar isso. Então, vamos ao conceito de osmose, né? É a passagem do solvente de uma solução diluída para uma solução mais concentrada, ou a transição de um solvente de uma região de solvente puro para uma solução, por meio de uma membrana semipermeável. A membrana semipermeável é essa daqui, ó, que ela foi posta aqui no meio desse tubo em U, que ele divide em dois lados. Um lado está a solução concentrada, uma solução onde eu tenho um soluto, e do outro lado eu tenho uma solução sem soluto, ou seja, um solvente puro. E o que acontece na osmose? Essa parte aqui do solvente puro, ela vai permear pela membrana. Ele vai passar naturalmente para o meio mais concentrado. Essa membrana aqui, ela é seletiva. Ela só vai permitir a passagem do soluto, a passagem do solvente para a parte do soluto, para a parte onde tem uma concentração maior de soluto. Então, isso acontece de forma natural ou você pode também promover uma pressão maior para que isso aconteça de forma mais rápida. Então, essa passagem da região menos concentrada ou do solvente puro para a região mais concentrada, onde eu tenho o soluto, é a osmose. Isso acontece em muitas células do nosso corpo. E nós podemos associar também essa parte de passar de uma solução menos concentrada para uma parte mais concentrada com o nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente está numa festa e a gente tem uma parte da pista de dança. Lá começou a tocar música mais animada, então lá a pista de dança está cheio. Enquanto as demais partes do salão de festa, do ambiente que está tendo festa, fica mais vazio. Então, quem é animado, o que ele vai fazer? Ele vai sair correndo para onde está cheio. Então, é isso. A pressão osmótica ela acontece nesse sentido. Beleza? Então, a gente consegue observar nessas duas situações em que, nesse aqui no lado a pressão osmótica está igual à pressão atmosférica, ela está a mesma coisa. Só que passa um tempo, a gente percebe que o lado onde tinha o solvente puro, ele começa a diminuir. Então, ele começa a passar todo o meu solvente para a parte onde eu tenho a minha solução, para a parte onde eu tenho o meu soluto. Então, esse tamanho, essa altura, ela fica desregulada, porque todo o meu solvente começa a ser consumido pela minha solução. E outra coisa, o que isso quer dizer pressão osmótica e pressão hidrostática? A pressão osmótica, ela vai ser uma pressão exercida naturalmente, ou também ela pode ser provocada. É uma pressão que vai acontecer para que todo o meu solvente vá para a parte onde tenha soluto. E a pressão hidrostática, ela acontece quando a gente tem uma osmose reversa, popularmente chamada por reversa. Mas, na verdade, se for analisar a tradução, é osmose inversa. Ou seja, é quando a gente tem a pressão que a gente vai fazer contra a pressão osmótica. Ou seja, eu vou pegar essa parte mais concentrada e vou aplicar uma pressão aqui. Essa pressão, ela tem que ser maior que a pressão osmótica, porque eu estou promovendo a passagem, eu estou forçando a passagem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Tudo bem?
É esse sentido. Aqui nós podemos observar melhor. Eu aumentei aqui a imagem para vocês conseguirem ver. Olha, pressão osmótica, que é a pressão que vai ocorrer para o meu solvente ultrapassar a membrana semipermeável. A membrana, olha, vocês estão percebendo que ela vai impedir com que o soluto vá no sentido contrário. Beleza? Agora, aqui do lado B, a gente está observando que ficou esse desnível por conta da pressão osmótica. E aí, foi empregada uma pressão hidrostática. Hidrostática. Que é quando ocorre essa pressão para que o meu solvente vá no sentido contrário da pressão osmótica. Então, a gente está forçando com que o solvente volte para o lado de origem dele. No dia a dia, nós podemos observar a osmose de forma tranquila no nosso cotidiano, no mercado, o que seja. Aqui é utilizado sal para conservação das carnes, também do bacalhau, enfim. Essas carnes, quando a gente passa muito sal, o que acontece? Todo o líquido, toda a água que está presente dentro da carne, ela vai no sentido do meio mais concentrado. Ela vai no sentido do sal. Então, o sal ele absorve toda a água que tem dentro da carne e assim, quando diminui a quantidade de água dentro da carne, diminui a possibilidade de proliferação de micro-organismo. Antigamente, as pessoas não tinham geladeira, então elas conservavam dessa forma, colocando muito sal para desidratar a carne. E assim ele conseguia conservar por mais tempo, porque estragava com menos facilidade. Nós temos 3 tipos de soluções que nós podemos identificar dentro da osmose. Solução hipertônica, que é mais concentrada que um padrão comparativo. Então, por exemplo, a gente tem uma concentração de 1 mol por litro. Quando nós fazemos uma solução de 2 mols por litro, quer dizer que ele está mais concentrado. Está mais concentrado com relação ao primeiro que a gente preparou. Então, é uma solução hipertônica. Solução hipotônica. Então, 1 mol por litro. Vou botar uma emissão relacionada a molar, tá? 1 molar, 2, solução 2 molares. E solução 0,1 molar. Emissão. Pronto. Então, essa daqui é minha solução no padrão comparativo. Tá no meu padrão lá que eu estabeleci. Uma solução hipertônica está acima desse padrão. Então, 2 molar é uma solução hipertônica. Hipotônica está abaixo do meu padrão. E isotônica quer dizer que é a mesma concentração. Aqui nós temos um exemplo das células. O que acontece? Hipertônica, o que acontece? Vocês estão observando que ela está murcha, né? Então, a minha célula, a água que tinha dentro da minha célula saiu em direção a um ambiente mais concentrado. Então, aqui está cheio de sal aqui em volta. Nossa, aqui tem muito sal. Então, o que acontece? A minha célula, ela tem menos água do que a parte extracelular, ou seja, fora da célula. Então, a água ela foi toda em direção ao meu sal, ao meu soluto. Isotônica quer dizer que eu tenho a mesma concentração de sal dentro e fora da célula. A mesma quantidade de água que entra, a mesma quantidade de água que sai. E quando eu tenho uma solução hipotônica, quer dizer que fora da minha célula, ele está com solvente puro.
como se tivesse com a minha concentração bem baixa. E dentro da minha célula, a concentração está muito elevada. Então, o que a água faz, segundo a osmose? Ela entra dentro da célula. A célula fica assim, ó, gordinha, cheia de água lá dentro. Então, o meio extracelular está hipotônico com relação a dentro da célula, tá bom? Então, temos essas denominações. Aqui está o meu meio extracelular está hipertônico, porque a água está saindo da célula para fora. Isotônico, porque eu tenho a mesma quantidade de soluto dentro e fora da célula. E hipotônico, quer dizer que fora da minha célula ela está com uma concentração muito baixa. E dentro da célula tem bastante sal. Então, a água ela entra dentro da célula, tá bom? O que seria essa pressão osmótica que eu comentei com vocês anteriormente? É a pressão externa que deve ser aplicada na solução para evitar que haja o referido movimento de solvente. Então, por exemplo, vocês estão observando que a solução 1, num dado período, ela estava igual, estava com pressão e pressões iguais. Passou algum tempo, o que aconteceu? A parte que eu tinha do meu solvente puro, ele passou para a minha solução 2, que estava um meio mais concentrado. Então, ele está dizendo que aqui a pressão osmótica, a pressão externa, que deve ser aplicada na solução para evitar que haja o referido movimento do solvente. Então, a pressão osmótica está atuando aqui, ó. Ela está sendo pressionada para que mantenha essa mesma quantidade na superfície de solução 1 e 2. Tá, mas como eu calculo a pressão osmótica? A pressão osmótica ela é representada por essa letrinha aqui, o π. Não é o π da matemática, não é o 3,14, tá? É só o π da pressão osmótica mesmo. Pressão osmótica é igual à concentração molar das partículas mol por litro. Concentração molar das partículas está sendo representada pelo μ. R, que é a constante universal dos gases, ou seja, 0,082. Temperatura em Kelvin. E o I, em algumas questões, eles desprezam o I. Mas se tiver esse fator de Van Hoff, que está relacionado ao número de partículas, se a questão te pedir, ou se você tiver uma solução iônica e você souber a quantidade de partículas, você pode incluir nesse cálculo aí, tá? Então, tem uma outra forma que vocês podem ter de calcular a pressão osmótica, que está relacionado com a pressão da coluna de líquido. Isso ocorre quando vocês têm duas soluções com valores de concentrações diferentes. Então, vamos lá. μ1 menos μ2. μ está relacionado com a diferença de concentração molar entre as duas soluções. Então, vamos supor que nós temos aquele tubo em U, que vocês viram no início da nossa aula. Então, tem aqui nosso tubo, e esse tubo está desnivelado. Ocorreu já a osmose. Então, de um lado, deixa eu separar aqui em lado 1 e 2. Vou separar aqui. Aí aqui tem o lado 2 e aqui tem o lado 1. O lado 2, ele tem uma altura de líquido nessa faixa. Nossa, eu escolhi aqui, agora dá para ver melhor. E o tubo 1 tem a altura do líquido aqui, ó, nessa faixa. Então, ocorreu uma diferença de altura. Vocês estão vendo? Então, aqui, ó, essa diferença aqui na altura, ela vai ser o meu ΔH, diferença de altura entre as soluções. E se eu tenho uma solução aqui na parte 1, eu tenho uma solução 0,1 molar. E eu tenho no lado 2 uma solução de 1 molar. Daí o que acontece?
Vocês estão vendo que ocorre diferença de concentração molar. Então, vocês vão pegar um 1 menos 0,1. Densidade do líquido. Dependendo do líquido, do solvente que vocês estão utilizando, eles vão ter um valor de densidade. Esse valor de densidade, lembrem-se que densidade é igual a massa sobre volume. Então, esse valor de densidade que vocês podem descobrir, a questão pode te dar pistas para vocês descobrirem o valor de densidade ou te dar o valor de densidade já calculado. Então, substitui aqui no valor dessa letra, do Rho. Gravidade, que geralmente gravidade está 10 metros por segundo ao quadrado. Então, é aproximadamente, né? 10 metros por segundo. E o ΔH, que eu já mostrei ali como é que se calcula. Então, dependendo do exercício, vocês vão utilizar ou uma equação ou outra. Mas o importante é vocês saberem como vai funcionar a osmose. Bom, eu gostei dessa imagem, não tem nada a ver com. Não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver com a aula de hoje, mas eu achei bem maneiro. Eu gosto dessa coisa meio neon. É isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus. Até a próxima.